Fala, torcedor do Verdão, mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras. Palmeiras aí se prepara para mais um capítulo decisivo da maior competição continental. Nesta quarta-feira aí às 21h30, Palmeiras e Cerro Porteño entram em campo pela quarta rodada da fase de grupo da Libertadores. Em um confronto aí que promete intensidade, rivalidade e emoção do início ao fim. Líder do grupo, o Palmeiras chega embalado pela boa campanha até aqui, pelo retrospecto recente extremamente favorável na competição. Sob o comando aí de Abel Ferreira, o Verdão busca mais uma vitória fora de casa para encaminhar a classificação às oitavas de final e manter viva a esperança de conquistar mais um título aí da Copa Libertadores, além de manter a invencibilidade na fase de grupos. Estou trazendo aqui para vocês também o Sport TV News, falando aí desse jogão do Verdão, hoje aí com transmissão da TV Globo no canal aberto e da ESPN aí no canal fechado, galera. Fica até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Então. Você sabe de onde eu tiro o ponto, né, do Abel, né? Eu sei. É. E do mesmo lugar que você tirou do Zubildinho, o critério que você tirou do Zubildinho. Isso, mesmo critério. Tá, então tá bom. Mas assim, o Abel tá bem na frente do Zubildinho. É que hoje tem Palmeiras e Cerro Porteño também pela Libertadores, e aí tem uma palavrinha que o Abel não cansa de falar. Como é que o Abel faz? Cabeça fria. Cabeça fria. Paciência. Pode fazer, vai fazendo. Paciência. Ó. Paciência. Não tem impaciência. E eu quero dizer que uma das coisas que este clube tem e que este treinador adora neste clube é a paciência, porque nós acreditamos no processo. Paciência. Sabe quem fala muita paciência? O teu treinador. Eu sei. Sabe. Tem que ter. Paciência. Mas tem que ser chato. Não, calma, paciência. Paciência. Paciência teve o doutor João, o primeiro a chegar para esperar o Palmeiras na porta do hotel. O médico brasileiro mora no Paraguai. Viu o time desembarcar de longe. Tudo muito rápido. Quem não desceu do ônibus foi Felipe Anderson. Ué, ele veio ou não? Felipe Anderson ficou, cara, fecharam o portão. Eu não sabia que ele não tinha vindo, eu pensei que ele tivesse vindo. Então, o Felipe Anderson não vem, vai ser poupado, não é nenhuma lesão, mas é a cara dele. Então, você foi a primeira pessoa que me falou. A torcida palmeirense tá numa confiança só. O seu Ernesto, o profeta das plaquinhas, por exemplo, nem precisou de conclave para dizer quem é o novo Papa. Abel, boa sorte, paciência com o jogador. Nós acreditamos em você e confiamos totalmente em você. Uma das funções do treinador é ajudar os jogadores a evoluir e mesmo em momentos difíceis na sua travessia, o treinador tem que estar lá para ensinar, para deixá-los de fora, mas ao mesmo tempo para lhes dar carinho. O que tira a paciência do Abel é a pressão em cima de alguns jogadores. Se eu faço o que uma boa parte da torcida manda, nós todas as semanas temos que mandar 20 jogadores embora e às vezes o treinador também. Palmeiras tem que ser chato com esses jogadores porque eles são do nível acima. Então a gente tem que ser chato para eles manterem a qualidade. Tem que manter o nível do time. Então é uma paciência chata. Exatamente. Então, já que dei uma marca do São Paulo, falando de recorde, vou dar outra do Palmeiras também. Essa é a melhor sequência invicta fora de casa, né, como visitante, em quase 30 anos. São 18 jogos sem perder na Libertadores, né? E pra gente ver uma marca maior do que essa, a gente tem que voltar a 96, quando o Palmeiras chegou a 21 jogos sem perder fora de casa. Só que foram 20 vitórias e um empate só. Dei a marca essa sequência de 18 jogos não é na Libertadores, é no geral, como visitante. Eu falei na Libertadores, me perdoa. 18 jogos e isso em sequência como visitante. Porque joga hoje pela Libertadores. E o time de 96 tinha o que você falou aí? 21 jogos de invencibilidade, 20 vitórias e um empate. Só que jogava que era uma beleza. Era cada jogo maravilhoso. Vocês querem que ganhe tudo, que jogue, que é uma beleza. Era cada jogo maravilhoso. Ô Mari, não basta ganhar, tem que ser de 6-0 todo jogo. Exatamente. Não é, que é diferente. É que o time de 96, sabe aquele futebol que a gente viu à tarde ontem? Também o time não era o time de 96 fazia várias partidas
Mas é que o futebol que a gente viu à tarde envolvia 2 times apresentando esse futebol. Não. Então, sempre que se falar, tem que ficar bem claro que esse time é muito vencedor, mas é um time que... E o Palmeiras não está se importando com isso, porque... Isso que eu ia perguntar, esse futebol lindíssimo, pegou a taça, tá bonito. Então, isso que eu ia te perguntar. Futebol lindíssimo de 96 não foi campeão da Libertadores. O time que foi campeão da Libertadores também era mais pragmático. Mas jogava mais bonito. E outra, também. O time de 96 jogou mais bonito por quanto tempo? Acabou 96. Em 6 meses, né? No meio do ano acabou o time. Isso. Mas é que o time de 96, ele já era uma extensão do time de 93 e de 94, que também voava. Tá, ok. Tá? Beleza, então tá bom. E dito isso, eu tenho certeza que... Não tenho certeza de nada. Mas o torcedor não tem do que reclamar quando a gente fala de títulos desse Palmeiras. E esse Palmeiras dura 5 anos. É muito engraçado falar de 96, porque a gente está falando para muita gente que não viu o time de 96, de 93, de 94. Isso dói um pouco. Traz a história viva. Nessa época você estava onde? Eu estava começando. 96 eu estava começando a trabalhar. Você viu como com olhares profissionais. Diferente. Então, trabalhar como jornalista, porque trabalhar eu já trabalhava muito tempo. Então tá bom, eu trouxe um pouco da experiência. Vamos lá. Vamos para esse jogo. O Palmeiras também é outro caso. Eu sei que vocês vão falar, mas o futebol que o Palmeiras está apresentando não é dos mais vistosos. Vai para esse jogo com uma vitória. O Palmeiras vai com uma vitória sobre o Vasco, né? No jogo em Brasília. Isso. Marcada por um erro individual. Não foi um jogo excelente do Palmeiras. Aí é que tá. O Palmeiras, e tem isso como padrão, o Palmeiras joga mal às vezes, ou não joga tão bem. E aí? E ganha. Não foi o caso, por exemplo, no Campeonato Paulista. Mas muitas vezes o Palmeiras não joga um futebol vistoso, mas você sabe que vai ganhar ou que vai conseguir o resultado. Isso não está acontecendo na Libertadores também, por exemplo? E vai acontecer assim. Gente, olha, não sei se vocês têm a mesma percepção que eu, mas acho que vai ter uma final brasileira na Libertadores. Eu não sei se vocês têm a mesma percepção que eu, mas um dos finalistas vai ser o Palmeiras. Tem muita chance. Não foi ano passado. Jogando esse futebol que vocês estão criticando, eu acho que não foi o ano passado, mas sim, tem muita chance. Com a diferença de orçamento e de grana dos times na América do Sul e com esse G4 virando G5, G6, G8, daqui a pouco é G10, a probabilidade é cada vez maior ano após ano de ter final brasileira, né? Pois é, eu acho que tem muita chance. Mas vamos lá, o Palmeiras tem esse desafio pela frente contra o Cerro, certo? Isso. Então, jogando no Paraguai. Esse não me parece... Jogo problema, né? Vocês sabem, né? Aliás, problema uma deixa fora de boa campo, você diz. De para comportamento dizer e educação. Que no jogo de ida da fase de grupos contra o próprio Cerro, né, quando o Palmeiras joga em casa, teve uma manifestação racista de um torcedor palmeirense em direção ao setor visitante, poucos dias depois daquele caso do Sub-20, quando o Luigi é alvo de manifestação racista no Paraguai. Então esse jogo já tinha uma expectativa muito grande quando o Palmeiras recebe o Cerro Porteño. Teve essa manifestação racista e o Palmeiras foi punido pela Conmebol em R$286 mil. E aí a questão é, o Palmeiras já havia excluído esse torcedor do programa de sócio-torcedor do Avante, né? O Palmeiras não vai recorrer dessa punição da Conmebol, acatou essa punição, mas vai cobrar na justiça que quem pague essa multa seja o torcedor, que, volta a dizer, já foi excluído do programa de sócio-torcedor do clube. Vai sair caro essa brincadeira aí, hein? Tomara que dê certo. Que sirva de exemplo. Tomara que dê certo. Deixa eu falar para vocês, só antes da gente se despedir do Vini, que a gente pouco falou de campo e bola e desafio contra o Cerro, porque o Palmeiras é outro também que já está com a classificação praticamente encaminhada e a gente entra num tema que o Lofredo gosta muito. Provavelmente a gente vai ver uma equipe alternativa. É um grande problema neste cenário? Menos. Sempre é um problema. Mas eu acho que não é também porque tem clássico no final de semana. Exato. Né? Isso. Domingo contra o São Paulo, situação já resolvida, Felipe Anderson nem viajou. O Abel não é o cara que entra com time reserva, tá em jogos desse nível, desse porte. Mas quem tá ali desgastado, quem tá precisando de um respiro, hoje deve descansar com certeza. Se o Palmeiras empatar aí, tá muito lindo, né? Então, não é? Tá, tem 9 pontos. O Cerro Porteño, adversário de hoje, tem 4. Isso.
O Bolívar tem 3 e o Sporting Cristal tem 1. Não vejo nada de grave. Eu entendi, o Vini trouxe, não é exatamente a característica do Abel poupar o time inteiro, bababá, mas se hoje ele quiser dar descanso, não, olha só, entendo ontem, perfeitamente. O que o Corinthians fez ontem, o Dorival não gostou, né? Mas tá dentro do padrão. O Dorival não gostou de quê? Não gostou, ele queria tirar o time inteiro. Ele falou, queria poupar mais gente, mas não dava, o jogo não dava para fazer isso. Mas se você tirar 3, 4 jogadores de um jogo, depois tirar outros 3 de outro, depois tirar 2 do outro, isso aí tá tudo bem. Você já vai... Ainda mais se você tiver um elenco bom, né? Sim, você já que tem... Sai um jogador do nível do Veiga, entra o Maurício. Isso. Sai o Maurício, entra o Veiga. Aí fica fácil poupar, né? Aí você vai trocando 2, 3... um vai estar suspenso, um não vai poupar mesmo, está machucado. Então, ok. Isso é normal. O que eu sou contra é você tirar 7 jogadores do seu time, 8 jogadores, 6 jogadores. Aí eu acho que você está perdendo a oportunidade de desenvolver um time. E com a repetição você ganhar um padrão que vai te ajudar lá na frente. Então, Mansur, eu ia falar que o jogo do Palmeiras pode, até se ele quiser, ele pode quase descartar esse jogo. É verdade. Ele vai receber Bolívar. Tem clássico no domingo. Recebe Bolívar, Sporting Cristal. Tá muito tranquilo. Pode terminar com 15 pontos. Certamente isso colocaria ele numa das melhores campanhas. Se não for a melhor, vai ser uma das 3 melhores, na pior das hipóteses. Mansur, e eu acho que o Abel deve gerir, porque entendendo o ambiente. Vocês viram promoção de ingresso para o clássico, né? Isso. 20, 70 reais. Então, assim, isso já dá uma ideia do qual é o foco do Palmeiras, né? A importância do Palmeiras para o jogo de domingo. Tá aí, ó, a escalação aprovável, né? Difícil acertar a escalação do Abel. O Everton, Giai, Gustavo Gomes e Bruno Fux ou Murilo. Meio campo com o Richard Rios ou Lucas Evangelista, com o Emiliano Martinez. Piquerez na esquerda, Felipe Anderson na direita. Estevão, Vitor Roque e Facundo Torres ou Paulinho. Facundo Torres que não descansa nunca, né? Esse começa todos os jogos. É incrível. Talvez seja amanhã, ele quase nunca é poupado. Exatamente. Mas também imagino que o Abel vá rodar um pouquinho o elenco aí para estar todo mundo com o tanque cheio para o jogo contra o São Paulo. E até, por exemplo, não colocando o Facundo Torres, que já tem uma sequência enorme de jogos nas costas, talvez nem seja o jogo para começar com o Paulinho, né? Gradativamente está voltando. Até porque é difícil saber a temperatura desse jogo, por tudo que, infelizmente, pior cerca a visita do Palmeiras ao Cerro Porteño. A gente não sabe como vai ser. Até porque para eles é decisivo, montar os ânimos. E o jogo é muito importante para ele, para o Cerro Porteño. É isso. Então, Palmeiras e Cerro Porteño amanhã. A classificação do grupo do Palmeiras, rapidinho, está aqui para vocês, né? Muito tranquilo. O Palmeiras tem 9 pontos. Ninguém jogou ainda nessa rodada. Então, todo mundo com 3 jogos. Cerro 4, Bolívar 3, Sporting Cristal 1, Palmeiras, né, nadando de braçadas aí dentro do grupo. Vamos falar sobre... Quem entra em campo hoje não é SAF, é o Palmeiras e o Flamengo. Os dois entram em campo. O Palmeiras encara o Cerro Porteño no jogo. O Palmeiras, se tem alguém que está numa boa na Libertadores, é o Palmeiras. São Paulo também, pô. Mas o Palmeiras até mais, tem a melhor campanha, pode ganhar hoje e ficar mais ainda numa boa, né, Danilo? Sim, Palmeiras que vai sem o Felipe Anderson, acho que é o grande desfalque que tem, que na verdade é preservando mesmo o jogador, mas lembrando que o Palmeiras agora já tem a volta do Rafael Veiga, o próprio Maurício, os dois nem jogaram na última rodada, eles podem ser uma opção no lugar do Felipe Anderson. É um jogo que o Palmeiras, acho que com o empate dá para sair tranquilo, né, satisfeito com o empate, mas acho que tem condições técnicas o Palmeiras de vencer, inclusive de fazer mais um jogo em que sofre pouco, né, na Libertadores. Lógico, tirando a altitude, o Palmeiras sofreu pouco até aqui. E o Palmeiras tem essa condição de manter o seu 100%, chegar a 12 pontos em 4 jogos, que é uma grande campanha. E o Abel, ele tem feito um rodízio quase que silencioso. Por que eu digo silencioso? Porque você não olha para a escalação do Palmeiras e fala, hoje o Palmeiras está com um time reserva. Ele muda 3 peças, então ele tira o Rios, põe o Evangelista, ele tira o Vitor Roque, põe o Flaco Lopes, ele tira o Gustavo Gomes, põe o Michael, ou põe o Bruno Fux. Você não consegue olhar e falar, é reserva.
o Abel tem conseguido fazer esse rodízio. Então hoje eu imagino que de novo a gente vai ver algumas peças diferentes. Então em vez do Emi Martínez vai estar o Aníbal, em vez de estar, como eu disse, o Felipe Anderson, vai estar o Rafael Veiga. Ele está conseguindo rodar o elenco e isso é muito importante para o Palmeiras conseguir manter um pouco do seu vigor físico, que eu acho que é a marca principal. É um time que não dá show, não ganha por goleada, mas é um time sempre organizado, prático, que sofre pouco, e prático. E competitivo demais, né? É competitivo demais. Prático, time prático. Só para não deixar passar, o Palmeiras ele foi multado por racismo lá de um torcedor que fez um gesto racista num jogo do Palmeiras. E o Palmeiras falou assim, bom, vou atrás desse cara vai ter que pagar esse negócio. E tem uma outra, olha lá, o Palmeiras é multado por racismo e pede que o torcedor assuma o prejuízo. Quem escreve essa nota aí? Não conheço, Danilo Lavieri. E tem também a história do gesto do ataque racista que o segurança do Palmeiras sofreu, né, Danilo? A gente tá vendo o vídeo aí desse caso, né? É um torcedor que fez gestos aí para a torcida do Colo-Colo, do Cerro Porteño, desculpa. E nessa direção, para quem não conhece o Allianz, além da torcida do Cerro, que fica em cima dele, tem também o camarote da direção. É no mesmo lugar, né? Então tem a torcida do Cerro e o camarote da direção do Cerro, que normalmente é onde ficam os visitantes. E aí o Palmeiras identificou esse gesto que ele fez agora aí, e como tem a biometria facial, o Palmeiras baniu o torcedor do Avante, que é o sistema de compra de ingressos ali do Palmeiras, e agora está na justiça cobrando que ele pague esses 50 mil dólares, desculpa, que dá quase 300 mil reais, vai para a justiça. O Palmeiras, na defesa, no processo que correu na Conmebol, usou justamente isso como argumento, porque a multa por racismo poderia ser ainda maior. O torcedor, na polícia aqui, ele alegou que ele estava fazendo um gesto de gordo e não um gesto de racismo. Então seria um gesto de gordofobia e não de racismo. Mas a Conmebol não aceitou essa justificativa e ele vai pagar com isso. O Palmeiras vai tentar fazer que ele pague. Como está o mundo, né? Isso. Agora, só antes de não deixar passar, Casão, para não esquecer, o vice-prefeito de Rio Preto, que é o que o Tirano falou, ele chamou o segurança e falou macaco velho. E num jogo do Palmeiras e Mirassol, no jogo do Campeonato Paulista. Imediatamente os outros seguranças ouviram, foram para cima, derrubaram grade, racismo não e tal. O prefeito, vamos lembrar, o prefeito ele tirou ali 10 dias de licença, alegou questões médicas. E ontem saiu um resultado de uma perícia que disse que ele não disse macaco velho, disse paca véia. Para tentar, para que ele não fosse incriminado, né? Então é uma perícia que, o vídeo é claro, gente. Qualquer um que ouve, vê, é muito fácil. Agora, a perícia, eu acho que tem que fazer perícia da perícia. Essa turma aí, são né? Duas coisas. Assim, é cômico porque você tem que dar risada, mas na realidade é trágico, né? Laudo médico virou a salvação do mundo, né? Quem tem laudo escapa de qualquer coisa. Laudo médico. A outra é a escolha do cara. Pô, você está sendo acusado de racismo. Não, não fui racista, eu fui gordofóbico. Isso, ou fiz transfóbico. Mas racismo eu não fiz. Quer dizer, o cara escolhe o crime. Não é esse crime que eu fiz. Eu cometi esse crime. Não, outra coisa. Isso não. É uma coisa... Mauro. É bizarro. O Flamengo vai para a Argentina encarar o Central Córdoba, que, como você já bem explicou, não é nem de Córdoba. Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se inscreva também no canal se você ainda não for inscrito, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!